Bom, hoje eu quero falar com vocês de uma história que eu li tem um tempo já que eu li sobre ela. É do Augusto Cury e eu achei muito interessante o texto dela. Ela fala sobre um cara que ele era um cientista e ele tinha um sonho de voltar no tempo, de construir uma máquina do tempo e voltar no tempo. Eu não lembro ao certo o nome desse livro, mas eu lembro que na época, quando eu li ele, eu fiquei bem assim, mexida com a história, porque eu achei muito legal a abordagem dele. Eu adoro os livros do Augusto Cury, acho as reflexões dele muito intensas, né? Muito reais. E achei muito legal. Então, vou tentar contar um pouquinho da história para vocês. E se vocês souberem o nome do livro, vocês deixam aí para mim nos comentários, tá? Vamos lá. Acabei chutando aí o negócio, né? Bom, deixa eu ver o que eu lembro dessa história. O cara, ele era casado, né, com uma cientista, e ele também era cientista. Eles trabalhavam num laboratório e eles estavam lá em busca de estar construindo a máquina do tempo. E nesse meio tempo, porque ele queria voltar atrás, lá no passado, na época da guerra, justamente para poder tentar entender um pouco a mente de Hitler, já que não tinha, já que tem várias teorias, né? E ele queria realmente entender o que ia acontecer. Então já dá para presumir que é um livro que tem um pouco de ficção, né? Tem um pouco de fantasia, de sonhos, né? Enfim. E aí, quando realmente ele consegue tá aí, construir, ele acaba voltando. E aí ele acaba voltando em vários espaços de tempo, né? Ele volta na época que as pessoas já estavam no campo de concentração, depois ele acaba conseguindo voltar na época quando o Hitler ainda estava ali na parte de organização de tudo. Depois ele. E aí, só que por mais que ele tenta voltar e mudar uma coisa, mudar outra, ele chegou a ficar preso com o pessoal também por um tempo. Chegou a conhecer Victor Franklin, né? Chegou a visitar a casa deles na época, na história, né? E ele voltava cada vez mais, toda vez quando ele voltava para o tempo real, ele queria mais e mais voltar lá para poder tentar conseguir impedir a guerra. Só que aí, chega um determinado momento, ele vê que não importa o que ele fizesse ali, naquela época ali, porque não ia mudar. Que para mudar ele teria que voltar realmente enquanto Hitler era criança, para estar mudando, para tentar mudar a história de Hitler enquanto ele era criança. Só que a máquina do tempo ela pifa, acaba pifando por tantas idas e voltas que ele acaba fazendo, acaba tendo um problema, ele acaba não conseguindo e ele fica ali se cobrando e tal. Aí numa dessas voltas que ele tem para lá pro tempo, né, de viagem no tempo, ele acaba ficando preso realmente e acaba passando pelo campo de concentração, é, pelo sofrimento mesmo, né? Vivendo ali na pele o sofrimento que milhares de pessoas viviam naquela época, né? E aí, quando ele volta, ele acaba voltando muito mal, ele acaba tendo um problema de saúde, né? Quando ele volta, se não me engano. É que eu não lembro muito bem, sabe, o que acontece, mas eu lembro que tem um espaço de tempo até ele decidir, até ele conseguir voltar novamente e voltar no tempo em que Hitler ainda era criança. E aí, quando ele volta na parte onde Hitler era criança, ele acaba vendo lá um menino, né, lá no doce, lá, um menino inocente, e aí ele começa a se questionar, né, se perguntar quando foi que tudo aconteceu, quando foi que mudou, por que que chegou naquele ponto, porque ele volta, na verdade, decidido a matar Hitler. Que ele pensa assim, que só matando Hitler enquanto era criança não seria a maior maneira de não acontecer isso. Mas aí quando ele volta e finalmente encontra ele vê que ele é uma criança normal, como qualquer outra. E só que ele não consegue ali perceber
acaba não conseguindo, né, matar ele, que é uma pessoa boa, e acaba não entendendo por que, que as coisas chegou da maneira que chegou. É um livro bem interessante, por mais que ele tenha a parte fantasia dele, ele acaba trazendo várias reflexões, né, trazendo a gente para entender um pouco. Foi através dessa história que eu quis ler outras histórias sobre a época do nazismo até. E acabei lendo o Diário de Anne Frank, acabei lendo Auschwitz. E foram obras assim que eu gostei bastante. Tem coisas assim que eu ainda não consigo ler, porque acho muito pesado, muito forte. Por saber que foram fatos reais, eu acho que acaba mexendo muito com a gente, né? Então, mas eu acho muito, muito assim, interessante a maneira como ele aborda o assunto, como é contada a história. Eu não lembro se o nome do livro é Nada a Perder ou se é algum outro aí que na hora que eu estava pesquisando surgiu lá, mas eu não consigo lembrar qual que é o nome do livro, do título do livro, né? Se alguém souber aí, estiver vendo, souber, por favor, comenta aí para mim poder saber, porque eu quero saber qual que é, porque eu quero estar buscando esse livro novamente para ter e não consigo lembrar qual que é, tá bom? Bom, o capítulo de hoje do Capa Dura é esse. Eu quero trazer essa reflexão que a gente, será que se a gente tivesse o poder de voltar no tempo, realmente a gente conseguiria mudar alguma coisa? Ou não faria diferença nenhuma? Porque às vezes a gente fica tão preso naquela coisa de, mas se eu voltasse lá atrás, eu faria diferente, eu faria assim, assim, assim. Mas será? Será que faria mesmo? Acho que não, hein? Eu acredito que tudo aconteça da maneira que tem que acontecer. Então eu acho que voltar atrás, de repente, não seria a solução. E se você viveu aquilo, é porque estava no seu caminho. Claro que não comparando ao que aconteceu, né, lá na guerra, mas eu acho que é um pouco a reflexão que eu queria trazer para vocês é essa. Tá bom, gente? Esse é o Capa Dura de hoje, fico por aqui. Se você gostou, deixa para mim nos comentários. Se você não gostou também, pode deixar também, se você acha que eu tenho que melhorar alguma coisa. É, já te peço também para poder estar curtindo, se inscrevendo no canal, tá deixando seu like lá, ativando o sininho para estar por dentro toda vez que chegar episódio novo, tá bom? Um beijo.